Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aí do curso. Nessa videoaula vamos falar sobre redução na base de cálculo do ICMS e convênios e protocolos. Bom, redução na base de cálculo do ICMS, o que é? A redução na base de cálculo do ICMS nada mais é que um incentivo do governo para determinados setores da economia, que reduz a base de cálculo do ICMS nas operações internas ou interestaduais na venda de mercadorias. Reduzindo a base de cálculo, consequentemente, a gente vai ter uma redução ali no valor do imposto devido. Bom, um exemplo aqui básico que eu vou dar para vocês está afirmado aí no artigo 51 do anexo 2 no Regulamento de São Paulo, tá? Nesse caso, a gente tem aqui um valor de uma operação de R$5.000, onde eu teria ali uma alíquota aplicada de 12%. Vamos supor aí que é uma operação interestadual aí para as regiões sul do país, né? Então, se fosse uma operação normal aí sem a redução na base de cálculo, eu teria aqui o ICMS calculado a 12%, que daria R$600. No caso, se eu tiver aí uma redução na base de cálculo de 20%, por exemplo, a minha base de cálculo seria de R$4.000 e não R$5.000. Então, eu calcularia o ICMS dessa forma. Os R$4.000 seria a minha base de cálculo, eu multiplico pelos 12%, que foi destacado na nota fiscal, e a minha alíquota interestadual para a região sul, né, porque eu estou vendendo de São Paulo para a região sul. Então, a alíquota comum, aí, a alíquota tradicional, a geral, vai ser 12%. Então, daria aí um valor do imposto de R$480, que seria isso seria aí um incentivo fiscal que o governo dá para estimular aí o comércio, né, as vendas nesses setores. Bom, o que são os convênios e protocolos, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns convênios, né, algumas leis importantes aí e que trazem ali. Vou mostrar também como faz um cálculo, tá? Mas antes vamos falar um pouquinho deles. Convênios e protocolos servem para celebrar e firmar regras estabelecidas em operações interestaduais. Gravem essa palavra, tá, pessoal? Convênio e protocolo só trata de operação interestadual, não trata de operação interna, tá? Geralmente são para celebrar, que eu digo assim, para firmar um acordo, né, entre dois ou mais estados. Então, que tipos de impostos o convênio e o protocolo cuida, né? Ele trata particularmente aí dos impostos estaduais. Nesse caso, o ICMS e o IPVA. Tá? No caso do ICMS, ele trata das reduções da base de cálculo, da isenção total do imposto, da substituição tributária, do diferencial de alíquotas entre um estado e outro, do crédito outorgado, da suspensão do imposto, né, quando eu pago para frente, ou do diferimento do imposto, né? E também do IPVA, que é um imposto aí de veículos. Agora, o que significa aí o convênio, né? O convênio é administrado pelo CONFAZ, esses três aqui são administrados pelo CONFAZ, ele celebra acordo entre todos os estados, tá? O convênio geralmente é todos os estados que celebram o acordo, então ele tem ali uma força maior do que o protocolo. Mas eles andam juntos, tá? Porque são administrados ali pelo CONFAZ. Mas permite alterações aí internas de cada estado, criando suas próprias leis e decretos. Então, tanto para o convênio quanto para o protocolo, né, o estado, seja aquele de origem ou de destino, ele pode também estabelecer regras, decretar regras para determinado cálculo do imposto, né, ou para determinada cobrança de um produto, por exemplo. E essa lei ela vai ter uma força maior, porque o próprio convênio protocolo, né, ele permite isso, né? A legislação que tange, né, toda essa sistemática permite que os estados também criem leis, decretos que podem ali modificar
algo que está no convênio, trazendo ali para dentro das operações internas ali no estado dele, né, as suas próprias regras. Então, o protocolo ele já é firmado entre duas ou mais UFs, né, dois ou mais estados. Geralmente, o convênio é quando todos os estados firmam um acordo, e o protocolo quando dois ou mais estados firmam um acordo, né? E também permite alterações internas aí de cada estado, criando suas próprias leis e decretos. E também administrado aí pelo CONFAS, o ato COTEP, que que determina, né, estabelece regras relacionadas às notas fiscais, campos-chaves, layout, alterações e orientações aí referente ao documento fiscal, seja ele uma nota fiscal eletrônica, um CTE, tudo que condiz ali e diz respeito ao ICMS. Bom, agora vamos falar um pouquinho na prática aqui, antes de fechar essa aula, né? Eu estou aqui com o artigo 51 aí do regulamento do ICMS aberto, né? No estado de São Paulo, né? Então aqui ele traz todos é o anexo 2 nesse caso aqui, e ele traz para mim todos os segmentos, né, que tem redução na base de cálculo de ICMS aqui no estado de São Paulo, tá, pessoal? Ó, então tá vendo? Eu tenho aqui, ó, aeronaves, peças e partes, BFX, que eu sinceramente não sei o que é, produtos de cesta básica vai ter redução na base também. Tem alguns produtos aqui para origem animal, para produtos aí para animais, como produtos também insumos agropecuários, máquinas e equipamentos, tanto industriais como veículos automotores novos, usados. Tem alguns produtos aqui relacionados aí à construção civil, né? Outros produtos, como por exemplo televisão por assinatura, outros produtos aí que possuem a redução na base de cálculo. Então, cada um desses artigos aqui, ele vai ter uma particularidade. Deixa eu entrar em um aqui, ó. Máquinas industriais e implementos agrícolas, né? Então, esse é o anexo 2, redução na base de cálculo, artigo 12, que fala aí das máquinas industriais e implementos agrícolas. Então, você tem que ler, você tem que entender o que tá falando, né? Nesse caso aqui, ó, o que ele está falando, né? Tá vendo que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Que o convênio ele tem uma força nacional ali, né? O convênio, o protocolo. Protocolo não tão grande porque geralmente são menos estados que aderem ao protocolo, que firmam um acordo entre dois estados ou mais. Mas aí eles vão lá e fazem uma legislação interna, né? Um decreto e um artigo que vai falar do quê? Ó, anexo 1 e 2 do convênio 52. O que é o convênio? É aquilo que eu falei, né? O convênio foi firmado entre todos os estados. Eu tenho aqui o convênio 52, ó. Esse é o convênio 52 de 1991. Tá vendo tudo que está em vermelho aqui, ó, pessoal? É o que foi prorrogado, né? É tudo aquilo que o que está em vermelho não é o que está cancelado, não vai se confundir, tá? O que está em vermelho é que teve uma alteração posterior, né? Ó, foi feito, por exemplo, aqui, ó, prorrogado até 31/7 de 2013 pelo convênio 101 de 2012. Então, fizeram aqui um convênio depois outro, até chegar aqui, ó, convênio 178 de 2021, que prorrogou esse benefício até 2024, né? Até o mês de abril aí de 2024. Então, esse é um convênio que fala da redução na base de cálculo de ICMS. Então, eu tenho aqui o quê? Agora eu preciso... outra coisa que eu preciso prestar muita atenção, tá, pessoal? A gente vai chegar no cálculo aqui de como vai calcular a redução na base, mas antes, preste muita atenção aqui. Você tem que olhar o NCM, a classificação fiscal do seu produto, para ver se ele está no convênio, né? Então, se você está lá apurando imposto, você tem que descer aqui para baixo, ó, aqui começa o anexo. Eu tenho o anexo 1, né, que trata da cláusula primeira desse convênio. Então, o anexo 1 está aqui em cima, ó, cláusula primeira, tá vendo? Ó? Fica reduzida a base de cálculo nas operações com máquinas, aparelhos, por aí vai, né? Então, daí ele vai especificar a regra para o anexo 1 aqui, ó.
Nas operações interestaduais, nas operações saída dos estados da região sul e sudeste, né? Então, se eu for lá do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou de Santa Catarina, exclusivo significa que sai fora, né? Não vale aí para o estado do Espírito Santo. Com destino, né? Se eu sou ali do estado da região sul ou sudeste, com destino ao estado, os estados da região norte, nordeste, centro-oeste, ou ao estado do Espírito Santo, eu vou aplicar uma carga tributária de 5,14, tá? O que significa? Se eu vendo de São Paulo, por exemplo, né, estado da região sudeste aqui, São Paulo, se eu vendo lá para o estado de Goiás, por exemplo, centro-oeste, eu vou aplicar um percentual de redução de 5,14. Ah, mas como que eu vou aplicar isso daí, né? Aí vamos pegar aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui um valor de produto, R$100. O valor da base de cálculo, se fosse sem a redução, seria R$100, a não ser que eu tivesse um IPI destacado na nota, que ia acrescentar o valor da minha base de cálculo, né? Se fosse uma venda para consumidor final. Mas se não fosse, não ia acrescentar valor na base de cálculo, tá? Anota isso daí que é importante também. Nesse caso aqui eu vou deixar zerado o IPI, tá? O valor do frete também, ele pode também acrescentar ali valor na base de cálculo, se for, né, ali destacado na nota, né, o valor do frete. Nesse caso aqui vamos deixar zerado, né, para ficar mais simples nosso cálculo e melhor entendimento. Então vamos lá. A alíquota de ICMS, numa operação ali de São Paulo para a região ali centro-oeste, né, Mato Grosso do Sul, Goiás. Se eu tiver dúvida, eu venho aqui no Google. Eu venho aqui no Google. Vamos pegar aqui, ó, tabela do ICMS, né? Qualquer tabelinha dessa aqui mostra para mim, se ela tiver atualizada, é claro. Pega, ó, sempre a de 2022. Ó. Então ela mostra para mim aqui qual que é a alíquota, né, de um estado para outro, né? Então São Paulo aqui para Goiás, ó, tá aqui 7%, seria aplicado 7%, beleza? Então voltando para nossa planilha aqui. Então, numa operação seria 7% de São Paulo para Goiás. O valor total da nota aqui, ou melhor, o valor total da nota nesse caso aqui, se ele não tem IPI, se ele não tem frete, se ele não tem substituição tributária, ele vai ser R$100 mesmo, tá? Agora, a carga tributária do convênio, né, que tá falando, nesse caso aqui é 5,14, né? Vamos lá ver. Ó, 5,14 na cláusula primeira do anexo 1, porque o meu produto está lá no anexo 1. Vamos voltar e recapitular, ó. Aqui embaixo, ó, descendo aqui para baixo, com a barra de rolagem, eu tenho os produtos do anexo 1. Vamos imaginar que eu tenho aqui um condensador aí para máquinas a vapor, classificado no NES NCM. Então, ele está no anexo 1. Se ele tivesse no anexo 2, que está mais para baixo aqui, ó, eu pegaria a cláusula segunda lá, tá, pessoal? Então, nesse exemplo, eu estou tratando aqui da cláusula primeira. Então, a cláusula primeira disse que de São Paulo para Goiás, né, é 5,14. Então, vamos lá. Vai ser 5,14. Eu vou deixar aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Opa, deixa eu formatar aqui. 5,14. Agora, vamos descobrir aí qual vai ser o meu percentual aí de redução, né, a minha carga tributária aplicada. Eu vou pegar igual 5,14%, vou dividir a barra, dividir por 7%, que é a minha alíquota interestadual. Aí eu cheguei nesse resultado aqui, só que aí você vai formatar ele aqui, tá, pessoal? Vamos colocar uma porcentagem e vamos aumentar duas casas aqui. Então, esse é o percentual, a sua carga que vai ser tributada, tá? 73,43. Então, qual vai ser meu percentual de redução, né, nesse caso? Eu vou pegar igual 73,43 menos 100, que seria o 100%, tá?
26,57. Eu tive uma redução aqui, ó, de 26,57%. Beleza, pessoal? Deixa eu aumentar aqui 2 casas. Agora, a minha carga tributária aplicada, né, vai ser de 73,43%, ok? Agora, como que eu vou descobrir aqui qual que vai ser a minha redução na base? A minha base de cálculo de ICMS aí, aplicando as normas ali do convênio 52, em combinação ali com o artigo 12 ali do regulamento do ICMS de São Paulo, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada mais de perto aqui no regulamento, no artigo 12, né? Que ele fala o seguinte aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, ó, este benefício vigorará até 31 de dezembro de 2022, tá, pessoal? Conforme o decreto 65254. Vou até abrir aqui uma nova aba para dar uma olhadinha. Então aqui, ó, o decreto de 2020, né? Ele passou a vigorar aí, ó. Este benefício vigorará até 31 de dezembro de 2022, tá, pessoal? Então, o que está sendo válido aqui, nesse caso, é o artigo 12, né? Ele leva em consideração aqui o convênio 52, os anexos 1 e 2 do convênio 52, que é aquele convênio, né, nacional aí, que tem todos os estados, né, que fala aí das máquinas industriais, equipamentos agrícolas, tá? Daí no convênio 12, ou melhor, no artigo 12 aqui do regulamento de São Paulo, então nas minhas saídas, né, fica reduzida a base de cálculo aí. Aí como é que fica lá, né, na planilha que a gente estava fazendo o cálculo, né? Então vamos supor aí que com a alíquota de 7%, com destino ao estado das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né, vai ser ali um percentual de 5,5%. Vamos voltar na planilha aqui. Então, nesse caso, a gente não vai aplicar a alíquota que está lá no convênio 52, e sim a alíquota, ou melhor, a carga tributária indicada no artigo 12, tá, pessoal? Ó, no artigo 12 está falando aí de 5,5. Então, vamos aplicar aqui. Você tem que prestar bastante atenção aqui também, ó, no anexo 1 e 2, tá? Se a mercadoria estiver lá no convênio no anexo 1, aí você vai levar em consideração aqui o anexo 1, tá? Ou se não, o anexo 2, se tiver no anexo 2, beleza? Então, nesse caso aqui, 5,5, se for 7%, tá? Então, vamos aplicar aqui 5,5%. 5,5%. É só alterar aqui, ó. O percentual seria, né? Seria, ó, 78,57 menos 100. Seria o 100%, né? Então, eu teria aqui um percentual de redução de 21,43, tá, pessoal? Ó. E aqui seria 78,57%. E como que eu faço esse cálculo, né? Eu vou pegar aqui o meu valor do produto, né? Se ele não tiver IPI embutido na base de cálculo e não tiver frete embutido na base de cálculo, aí eu vou pegar ali o valor total ali do produto, né? Vou fazer 100 vezes 78,57. Dou um Enter. E eu vou ter aqui o valor da minha base de cálculo, que é 78,57. Que é o mesmo valor aí do percentual aí da carga, né? Do percentual aplicado. Beleza? Em cima disso, eu vou calcular o 7%, ok? Cadê aqui o valor do ICMS? Eu não pus aqui. Eu vou pôr aqui, ó, valor total do ICMS, tá? Valor total do ICMS a pagar, para ficar mais claro aí para vocês. Então, ó, a base de cálculo, eu já não vou calcular em cima do 100%, 7%. Esse 7% aqui da alíquota do ICMS, eu vou calcular em cima da base reduzida, que é 78,57. R$ 78,57. Então, ele vai ficar assim, igual, eu pego aqui a base do ICMS, multiplico pela alíquota interestadual, que é de São Paulo para Goiás, é 7%. O meu ICMS a pagar vai ser
R$5,50, valor do ICMS a pagar. Ficou claro aí para vocês, pessoal? Então, da mesma forma que eu tenho o convênio 52, tá, pessoal? Eu também vou ter ali o convênio 100, que fala dos insumos agropecuários. Eu vou ter outros convênios também, que também falam ali dos automotivos, de outros produtos ali sujeitos à redução na base, tá? Algum tipo de benefício fiscal. E tudo isso aí é firmado através de um convênio, de protocolo, quando se trata aí de uma operação interestadual, porém pode ser aplicado em operações internas também. Lembrando que, mesmo eu tendo lá o meu convênio, né, 52, por exemplo, convênio 100, que é de insumos agropecuários, ou qualquer outro convênio ali firmado entre os estados, né, eu posso ter uma legislação interna que altere algumas regras, né, que tem algumas regras específicas. Tá? Então você precisa também observar ali as regras específicas do estado, tanto de origem quanto de destino. Nesse caso aqui da redução de base, é mais na origem, tá, pessoal? Mas existem casos, eu vou até dar um exemplo aqui para vocês. Já fica a dica aí para você que vai ser analista fiscal, ou assistente fiscal, ou coordenador fiscal um dia. Por exemplo, eu disse para vocês aí que, voltando aqui na planilha, né? Aqui, ó. Voltando aqui nesse documento, então os convênios e protocolos, eles celebram ali e firmam regras estabelecidas pelas operações interestaduais e definem a sistemática para os seguintes tipos de impostos, né? Eu coloquei aqui redução na base de cálculo, isenção e substituição tributária, tá, pessoal? É algo bem complexo que é a substituição tributária. Então, sempre quando eu tiver uma operação interestadual, se tiver o que vai determinar se ela tem substituição tributária numa operação interestadual é o convênio ou protocolo. Se tiver um convênio ou protocolo firmado, vai ter substituição tributária. Aquela devida pelo substituto, pelo fabricante, né? Pelo primeiro da cadeia ali de venda, de operação da mercadoria, né? Do fluxo de mercadoria. Então, mas se não tiver convênio ou protocolo, você tem que observar a legislação do estado de destino. Por quê? Porque pode ter o DIFAL por ST. Né? Eu vou falar um pouco disso depois. Tem uma aula aí de diferencial de alíquota, eu vou falar disso também. Né? Que nada mais é, o DIFAL por ST nada mais é que o cálculo do diferencial de alíquota por base dupla. Né? Por dentro, por base dupla. Eu falo disso numa outra aula. Então, fica atento na legislação, tá? Porque ele tem muitos detalhes aí que eu só aprendi dando cabeçada, né? Cometendo erros, infrações, depois que eu aprendi, que eu falei, nossa, é bem complicado. Mas eu estou passando aqui um resumo de tudo que eu já aprendi na minha vida, em mais de 15 anos aí de experiência na área fiscal. Espero ter ajudado, continue assistindo e até a próxima.